Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Eu tenho falado a respeito dos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus, da cúpula dessa instituição. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. Eu estive na instituição por mais de 30 anos e tenho relatado coisas que eu vi, que eu participei, que eu presenciei, coisas que as pessoas também, relatos que as pessoas elas têm me enviado. E tenho falado de vários assuntos, falado a respeito da transparência nas ofertas e nos dízimos, o que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus faz com as ofertas, com os dízimos, em relação às campanhas, às fogueiras santas, em relação aos conflitos de interesse que existe entre Igreja Universal do Reino de Deus, Rede Record, as empresas que os bispos são donos. Temos relatado tudo isso, mas a nossa maior preocupação, ela é com as pessoas. E nós temos relatado casos de ex-esposas, ex-pastores, ex-membros, e eu recebi um relato, um e-mail, e eu gostaria de ler esse e-mail, porque ele é muito importante, tem vários assuntos que eu gostaria de ler e também ir comentando. Diz assim: bom dia, Bispo Alfredo. Tenho assistido os vídeos de vocês, todos vocês, os ex-bispos e os ex-pastores. Então eu queria aqui abrir um parênteses e agradecer aos ex-bispos e ex-pastores que têm também relatado os seus casos, as suas experiências, que têm falado a respeito daquilo que viveram. E gostaria que você, que é um ex-pastor, um ex-obreiro, um ex-bispo, ex-membro, você também gravasse o seu vídeo. Você pode fazer isso. Você não precisa acusar ninguém, você não precisa, em hipótese alguma, denegrir a imagem de ninguém. Você apenas diga aquilo que você viveu, a experiência que você teve. Por exemplo, você que é um ex-pastor, fez vasectomia sem estar preparado, você foi coagido, você foi induzido a fazer vasectomia e agora você quer ter um filho e não pode. Você, ex-esposa também, você que é um ex-obreiro, quantas coisas você fez para a instituição, quantas campanhas de fogueira santa você participou e não mudou nada na sua vida, você não se enriqueceu. Então, você pode fazer isso. Você pode abrir um canal no YouTube e fazer isso. Você pode colocar esse relato na sua página no Facebook. Então, esse relato a pessoa começa agradecendo aos ex-pastores e bispos que estão gravando os seus vídeos. E agradeço muito, porque há quase 12 anos estive dentro dessa instituição, dessa igreja, presa a esse regime escravocrata
Então ela fala de um regime escravocrata. E ela vai dizer por quê. Eu vi ali, notava muita coisa errada. Até ficava pensando. Mas lá não podemos dar opinião. Não podemos dizer não. Só sim, Senhor, tá ligado, vai arrebentar. Então você veja que as pessoas dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, elas vivem assim. Sim, Senhor, tá ligado, vai arrebentar. A maioria não tem direito de expressar a sua opinião, de dizer não. Eu digo isso para você, obreiro, você, obreira, por exemplo, nessa época agora de campanha política. Você, obreiro, você pode dizer que vai votar em outro candidato que não seja o candidato da instituição, apoiado pela instituição? Você pode sair como candidato a vereador, por exemplo, e continuar usando uniforme, trabalhando nas reuniões? Inclusive, eu gostaria de dizer para você que se você tem alguma coisa para denunciar a respeito da política, no PRB, você pode entrar em contato conosco. Você pode me enviar o material que você tiver. Gravações, fotos, porque aqui nós vamos mostrar. Nós vamos mostrar. Pode me enviar para o WhatsApp 21 980 19 60 17. Ou então para o meu e-mail alfredopefilho@me.com. Bom, diz assim: e pedindo a Deus para me mostrar, orando e sendo sincera, Deus me mostrou os vídeos de vocês. E aí tive paz que Deus estava me mostrando. Eles falaram que é o diabo, mas sei que é o próprio Deus. Eu recebi uma informação hoje de que no Rio de Janeiro estão gravando testemunhos de pessoas ligadas à cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, aonde as pessoas dizem assim: eu estava assistindo os vídeos e minha vida ficou toda amarrada, tudo dando errado. Eu deixei de assistir o vídeo deles, os vídeos deles, e minha vida agora mudou. Olha só o ponto que nós chegamos. Eles estavam pegando testemunhos de ex-pastores, colocando ex-pastores de volta na obra, o que nunca fizeram. Pelo contrário, ex-pastores sempre foram considerados como caídos, endemoniados. E depois dos vídeos eles começaram a pegar testemunhos de ex-pastores e até colocar ex-pastores na obra. E mais uma vez eu repito, se esses vídeos eles têm servido para mostrar para mudar a postura da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus e o seu tratamento para com as pessoas, então os vídeos já estão surtindo o efeito desejado. Mas eu sei que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, ela pode até mudar aparentemente, por interesse, começar a tratar melhor, começar, não cobrar tanto. Mas isso é só um jogo para cair no esquecimento, os vídeos, para as pessoas dizerem assim, não, eles
eles não são isso que está sendo falado, não. Essa é a grande verdade. Lá já estava cansada, diz ela. Onde vamos temos que dar satisfação, porque o pastor quer saber. Por que não fomos na igreja? Por que não vamos estar na reunião tal? Temos que pagar ônibus, produto de limpeza, limpar a igreja, pagar jornal da escolinha, pagar a mensalidade do grupo das mulheres, o Godlywood, vender ingresso de cinema, levar dinheiro para a reforma da igreja, para reformar a igreja, e muitas outras coisas que temos que fazer. Nunca é perguntado se podemos. Alguns pastores são educados e perguntam se podemos, mas a maioria pede e temos que nos virar para fazer. Meu irmão, minha irmã, veja, são feitas campanhas todos os domingos, são dados envelopes todos os domingos, envelopes de dízimos, ofertas, campanhas de Israel. Por que os obreiros, os membros, os jovens ainda têm que levar material de limpeza? Pagar para ter o suco de uva, o pão da ceia e tantas outras coisas. Eu lembro que quando eu comecei na igreja, a igreja dava o suco de uva, né? Ela dava o suco de uva da Santa Ceia. Hoje nem isso mais eles dão. Nem isso mais. A única coisa que o pastor recebe na igreja são coisas para vender. Recebe o jornal, recebe os livros, recebe os ingressos, recebe os envelopes. Envelope ele recebe. A cúpula da igreja dá um envelope. Como diz o bispo Clodomir Santos, é o que mais nós sabemos fazer, plantar envelope. E vamos plantar até a vinda de Jesus. Então você membro, você pastor, você obreiro, analise, veja só. Bom, vou continuar lendo. Quantas vezes meu marido foi o pintor, o pedreiro, o faxineiro, até o empregado do pastor, pois o pastor mandava ele lavar o carro dele. Achava um absurdo meu marido, cansado do trabalho, ter que ir para a igreja lavar o carro do pastor. Ter que ir levar testemunho nas catedrais, buscar aos sábados o jornal envelope, tá vendo? Porque o jornal envelope a igreja dá. Levar a dondoca da esposa dele, que parece um cristal, em casa, nas catedrais, ir ao mercado para elas. Muitas vezes ficamos aos domingos na igreja fazendo comida para a esposa do pastor. E ainda já teve vezes de reclamar, pois a comida estava simples. Então a dondoca estava com os cabelos lindos e unha bem feita no salto, e eu e outras obreiras na cozinha fazendo comida para eles comer. Verdadeiro abuso. E tudo isso de graça. Sem o pastor dar 10 reais de gasolina, sem ajudar as pessoas, sem ajudar às vezes na comida, ou quando dava era mistura. Quando meu marido ajudava nas obras, o pastor deixava ele o dia todo na igreja e não oferecia um copo de água, um pão com manteiga. Sabe, bispo,
humilhante. Todos os sábados, domingos, não tínhamos tempo de sair, passear, namorar, ir para a praia. Só era igreja, reunião embaixo de reunião, que tem até hoje, todo sábado. Você veja que depois que nós começamos a colocar os vídeos, eles têm feito ainda mais reuniões ainda. Não deixam os obreiros descansarem, não deixam eles respirarem, não deixam. Domingo não temos paz, é um monte de reunião, não temos paz. Toda hora tem coisas na igreja que o pastor queria que nós ajudássemos. Além da reunião aos sábados com os bispos, tem a reunião de novo domingo. Não dava mais, estava sufocada já. E também todas fomos meio que pressionadas a entrar no Godlywood, porque falaram que tinha que ser, que uma hora todas serão, e tínhamos que dar o exemplo para as mulheres da igreja. Aí eu e minhas companheiras fomos, mas não de todo o coração, mas sim porque tínhamos que obedecer. E começou a invasão. A esposa brigava quando não víamos as mensagens. Quando mandava entregar a tarefa e eu e algumas atrasava. Falava que era irresponsável. Todo mês tinha que ficar falando da minha vida para ela. Minha intimidade com meu marido. Meus erros. Como se fosse um confessionário. Tinha que revelar tudo que estava dentro de mim. Senão eu não estava sendo sincera, segundo ela. E quando eu falava algum erro, era julgada e repreendida. Nunca vi uma palavra para ajudar, mas só para julgar e repreender. Ou sempre fala que estava errada, já estava de saco cheio. E temos que pagar tudo isso. Eu mesmo foi R$200 para entrar e tinha que pagar minha viagem até a catedral, o meu vestido de gala, tudo quase R$300 e mais os R$200. E todo mês era R$20, que nem nos dá satisfação. Para que esse dinheiro? Deve ser para a Cristiane comprar roupas da moda, porque ela nunca repete roupa, parece a Barbie. E quando vi companheiras ter que vender coisas na rua, de sol a sol, para dar esse dinheiro, passavam necessidade, comendo arroz, feijão, para dar esses valores, que revolta. Aqui ela está falando do Godlywood. Eu vou falar porque a minha esposa, ela já fez parte. Isto aqui está escrito aqui assim, Teresa Bernardo Paulo, em nome de toda nuestra hermandade, le agradecemos por sua constante dedicação, paciência, esforço e fé em la tarefa mais árdua, como lo es transformar vidas. Esto es un regalo de las esposas de Venezuela, quando minha esposa estava cuidando de ellas em el Godlywood. Eu vi a minha esposa trabalhando nesse Godlywood. Era o dia inteiro.
para fazer o melhor, para arrecadar dinheiro. O dia inteiro no computador, vendo tarefas, recebendo tarefas, fazendo tarefas em casa. E tudo isso, esse God Liud, já falei mais e vou falar mais uma vez, para manter o poder de Cristiane Cardoso e Renato Cardoso no Intelimem. Você é esposa de pastor que faz parte do God Liud, sem você perceber, você está sendo usada. Você está sendo usada como aqueles capatazes de Faraó eram usados para escravizar os seus próprios irmãos, os hebreus escravos. Você tem sido usada para isso. E uma das principais razões de gravar esses vídeos é chamar a atenção para isso, para o trabalho escravo que existe nessa instituição. Por exemplo, volto a repetir, pastores que não estudam, que não têm profissão, que não podem ter uma casa, que não podem ter um carro, e quando tem um carro, eles ainda pedem o carro na Fogueira Santa, já coloquei áudio. Obreiros e obreiras que trabalham não recebem nada. Pagam uniforme, tem que comprar tudo. Além de trabalharem fisicamente, ainda estão sempre ajudando financeiramente. E para onde vai tanto dinheiro? Para onde vai tanto dinheiro? Tudo isso para sermos invadidas e controladas. Essas esposas Big Sister, acham que são donas da verdade, humilham a gente. Eu trabalhava o dia todo em casa, tinha minhas tarefas, estava estudando, tendo que ir na igreja ajudar e ainda fazer as tarefas. E quando não fazia, era taxada de irresponsável, que não tinha espiritualidade. Até que saí, não dava para mim. Somos invadidas. Nem Deus é assim. Ele pede para entrar, não obriga a gente a mudar. Deus respeita a nossa personalidade. Ah, não dava. Mas sabe o que é? Essas esposas do God Liud, do Sisterhood, sem perceber, elas estão imitando a Cristiane Cardoso, a Vivi Freitas, por exemplo. Só que elas não têm responsabilidade. Seus afazeres domésticos. Porque sempre tem pessoas para fazer as coisas para elas. Tem empregadas. Você não vê elas evangelizando no hospital, você não vê elas evangelizando na rua, né? Limpando a casa. Você não vê. Você não vê. Você já viu várias fotos da minha esposa, por exemplo, te limpando a igreja, evangelizando. Você não vê isso delas. Então, e existem esposas que querem se espelhar nelas, e não adianta. Não adianta. Aí começam a querer que os outros sejam iguais, só que as pessoas têm a vida delas, têm filhos, têm marido, têm trabalho, têm escola, tem que pegar trem, pegar o ônibus. É diferente. É a realidade, é a vida do ser humano, da maioria das pessoas.
Só que não entendem isso. Uma vez, eu no grupo jovem, o pastor pediu para todos ir embora e eu ficar, pois queria falar comigo. Aí eu fiquei. Aí ele começou a me olhar estranho e pegar no pênis dele e falar que eu era interessante, se não queria sair com ele qualquer dia. Eu fiquei chocada, em pânico, porque via ele como homem de Deus, bem casado, com filhos. No altar falava bem da sua esposa, para mim um grande exemplo. Naquele dia eu chorei e tive nojo. Pensei em sair da igreja. Já namorava meu marido. Contei a ele, ele não acreditou em mim. Eu pensei em falar com o pastor da catedral, mas não tive coragem. Achei que eu estava ficando louca, que realmente ouvi demais. Mas aquilo me trouxe marcas e eu nunca mais confiei em pastor nenhum. Toda vez que eu entrava pela porta, eu saía pela... Ele entrava por uma porta, eu saía pela outra. Porque não queria acreditar que aquilo poderia acontecer de novo. Foi realmente um verdadeiro abuso psicológico. Porque ele me olhou com desejo e ficava com a mão dentro do pênis. Olha, não gosto nem de lembrar. Enfim, bispo, creio que já é o suficiente, diz ela. Em outro e-mail eu vou falar de outros abusos, da fogueira santa, humilhações, política e etc. Mas hoje é isso. Não fale meu nome, sou uma amiga que hoje está liberta. Mas existem marcas que jamais serão apagadas. Obrigado pela atenção, em breve escrevo de novo. Agora vou para não atrasar no trabalho. Bom dia. Deus abençoe o Senhor e todos que estão do lado da verdade. Acredito plenamente em vocês, é tudo verdade. Mas Deus é justo e vai cobrar de um por um. Obrigado, bom dia. E eu quero dizer aqui uma coisa. Essa ex-obreira, porque é uma ex-obreira, né? Que ela chegou a fazer até o Godriud, me parece. Ela não saiu da Igreja Universal do Reino de Deus por causa dos vídeos, não. Porque as pessoas já estão saindo da Igreja Universal do Reino de Deus há muito tempo. Há muito tempo. E o motivo delas saírem não são os vídeos. Os motivos não são os vídeos. Os vídeos apenas relatam aquilo que está acontecendo lá dentro. E aí, muitas pessoas que saíram e pensavam que estavam erradas, elas estão dizendo assim, não, agora eu estou vendo que eu não estava errada. Porque eu já via isso. E outras pessoas que estão lá dentro estão dizendo assim, é isso mesmo, é isso que acontece. Então eu não estou tendo maus olhos, então eu não estou endemoniada. Então eu não preciso ficar presa a isso, aquilo. É isso que está acontecendo. E por isso, meu irmão, minha irmã, não querem que as pessoas assistam os vídeos. E por isso que é importante que você, mais do que assistir os vídeos, você compartilhar esses vídeos, não apenas os meus vídeos, mas todos os vídeos, você assistir. E assista o deles também, para você comparar. Assista os deles. Assista aquilo que eles falam, aquilo que eles já falaram. E faça a sua comparação. Tá bom? E mais uma vez, quero pedir a você. Se você tiver algum relato sobre a política, o PRB, partido que está ligado à cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus,
Entre em contato conosco se você tem alguma informação, alguma denúncia para fazer. Eu tenho áudio, já tenho alguns áudios, já tenho alguns relatos a respeito de um grupo que se chama Grupo de Apoio à Política, acho que Grupo de Apoio à Política, GAGOP, uma coisa assim. Então, se você tiver relatos, mande pra gente, tá bom? 21 980 19 60 17 é o WhatsApp. O e-mail alfredopfilho@me.com. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.